Olá pessoal, cumprimento você primeiro que está assistindo essa live. Vou aguardar um pouquinho as pessoas chegarem e já vamos iniciar. Eu vou colocar aqui o tema embaixo na descrição de hoje, ok? Vamos falar sobre os benefícios do jiu-jitsu para as habilidades das crianças, para o desenvolvimento. Mas vamos discorrer um pouquinho desse tema. Eu vou fazer uma interligação aqui entre habilidades psicossociais, funções executivas, que é a primeira coisa que precisa existir aí, né, para a criança, e qual que é a relação disso tudo com o jiu-jitsu, que é uma arte marcial que traz muito desse desenvolvimento, tá bom? Bom, pessoal, eu vou começar falando um pouquinho. Vou começar falando a respeito das habilidades sociais, né, que é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Aliás, vou começar a falar das funções executivas, desculpa. A minha de 10 anos está muito interessada. Legal, Ju. É bom os pais que aqui têm vontade de colocar os filhos no jiu-jitsu, de entender um pouco mais, assim, no real, como é que isso funciona. Porque tem muito, hoje já está muito desmistificado, muita coisa, ainda bem, mas ainda tem aquela coisa do, será que se eu colocar meu filho no jiu-jitsu ele vai ficar mais agressivo? Tem algum problema? Vai gerar algum problema para ele, ou, né, para a família? Enfim, há ainda muitos mitos a respeito disso, né? Então, mas a gente vai chegar lá, tá? Bom, para a criança, desde o nascimento, para ela desenvolver as habilidades sociais, ela precisa primeiramente das funções executivas. O que é que são essas funções executivas? Imagine um aeroporto, onde você, né, o controle ali de tráfego, avião chegando, saindo, fazer um monitoramento de pistas, de controle de voo, são muitas informações ao mesmo tempo. É mais ou menos assim que funcionam essas funções executivas no nosso cérebro. Por quê? Porque são várias habilidades utilizadas ao mesmo tempo para essa criança poder desenvolver as atividades que ela está realizando. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá, dessas funções, quais são essas funções executivas e como é que essa criança vai utilizá-las no seu dia a dia, tá? Muitos já são muito intuitivos, então vai ficar muito fácil de vocês entenderem. Mas, assim, de um modo geral, é um conjunto de habilidades, tá? Para o controle consciente e deliberado dos pensamentos, emoções e comportamentos. Então, antes de qualquer atitude que eu precise, tanto para mim quanto para a pessoa que está conversando comigo, eu preciso dessa habilidade social, desse monitoramento interno, para eu poder responder, para eu poder perguntar, para eu poder me interagir com outras pessoas, tá? E isso tudo parece, no dia a dia parece simples de perceber, só que são habilidades extremamente complexas do nosso cérebro. E quanto mais a gente proporcionar atividades que desenvolvam essas funções executivas, mais nós teremos uma criança beneficiada, tanto na infância quanto na vida adulta, para um desenvolvimento saudável aí, do corpo, da mente, né, de um modo geral. Nós temos três habilidades, três funções executivas principais, que são a flexibilidade cognitiva, a memória operacional e o controle inibitório. O que são cada uma dessas coisas? A memória operacional é aquela que a gente usa para o nosso dia a dia, para planejar, para se organizar. É como uma mesa de trabalho. Eu tenho os elementos que eu preciso nessa mesa, né? Eu reúno tudo aqui para eu poder fazer a minha atividade. Suponhamos, você vai fazer uma receita, você vai
fazer um bolo. Então, o que que você faz primeiro, né? Você vai reunir esses ingredientes que você precisa primeiramente, vai fazer a massa, depois vai ligar o forno, vai, né? Tem todo um processo. E aí, quando essas habilidades sociais, essas funções executivas, elas não estão bem desenvolvidas, há um embola-se, né, as coisas aí. Então, por exemplo, nessa analogia, ela liga o forno antes de fazer a massa, ela faz o recheio antes de fazer a massa, e por aí ela até consegue fazer, né, mas isso pode ficar um pouquinho embolado e dar problemas, obviamente, aí no que ela precisa, nos resultados que ela precisa obter. Então, outras habilidades, outras funções executivas que existem, tá? A atenção, a percepção, a velocidade de processamento das informações, a linguagem escrita, a linguagem verbalizada, habilidades motoras, a visoconstrução, né, que eu preciso para poder ter a percepção de espaço, de tempo, de velocidade. Então, tudo isso são habilidades das funções executivas que se iniciam desde o nascimento, né, desde a infância e até a vida adulta. E mesmo depois da vida adulta, constantemente nós estamos aprimorando, nós estamos sempre desenvolvendo essas funções, ok? E o que isso tem a ver com as habilidades sociais, né? Bom, pegando então, eu trouxe aqui para vocês as habilidades sociais principais, tá? E a gente vai correlacionar isso. Então, dentro das habilidades sociais, nós temos a automonitoria, que é a habilidade de observar, de descrever, de regular os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. As habilidades de comunicação, como eu vou me expressar, perguntar, eu vou elogiar, eu vou pedir feedback, eu vou manter e encerrar uma conversação, né? Habilidades sociais de civilidade, dizer por favor, obrigado, cumprimentar, despedir. Habilidades sociais assertivas de enfrentamento, né, que é manifestar opinião, concordar, desculpar, admitir falhas, interagir com autoridades, receber relacionamento, construir relacionamentos, né, afetivos ou sexuais, expressar o sentimento negativo que a gente tem para com outra pessoa, sem causar discussão, né, mas sem também que nós sem que nós deixemos de nos expressar, tá? Então, ter essas habilidades. Outras habilidades sociais empáticas, que é de refletir sentimento, expressar apoio, habilidades sociais de trabalho, coordenar uma equipe, falar em público, tomar decisões, resolver conflitos, né? Lidar com a equipe, habilidades sociais de expressão e sentimento positivo, que é fazer amizades, expressar solidariedade, cultivar amor. Então, essas habilidades sociais, elas são importantíssimas para o nosso convívio com a sociedade. Então, dentro disso, nós vamos correlacionar agora com o jiu-jitsu. Como é que isso funciona dentro do jiu-jitsu? Bom, primeiramente, eu sou psicóloga, né, e também pratico jiu-jitsu. E quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, eu vi o quanto ele é benéfico em todas essas funções. Por quê? Porque o tempo inteiro nós estamos trabalhando primeiramente as funções executivas do cérebro e, ao mesmo tempo, realizando essas interações psicossociais, né, que é o monitoramento de mim mesma e como eu vou interagir com o grupo. Por quê? Porque ali existem algumas interações no sentido de
do sentimento de pertença daquele grupo, de como eu vou me sentir em relação a quem é mais graduado, quem é menos graduado, né? Então, dentro do grupo, o jiu-jitsu, ele não é só chegar lá, aprender a lutar e ir embora, né? Sabendo golpes e defesas e tudo mais. Mas é toda uma filosofia que tem por trás, né? Então, vou falar aqui também um pouco brevemente a respeito do jiu-jitsu, para a gente poder entender como é que essa filosofia, né, além de ser uma arte marcial, ela é uma filosofia, como é que isso pode ser benéfico, como é que isso pode ser agregador para as crianças. Por quê? Adultos também, mas eu falo crianças porque as crianças estão nesse desenvolvimento das funções executivas e em paralelo com as habilidades sociais. Então, na hora que a gente vai entender, na hora que a gente vai pegar essa filosofia e ler a respeito, entender, a gente vai, ao mesmo tempo, fazer essas conexões, tá? Então, o jiu-jitsu, já falei, qual que é o significado dele? Arte suave, né? Por que isso? A arte suave tem essa denominação porque ele foi criado para que na luta nós conseguíssemos utilizar de técnicas e não tanto da força para podermos sair de situações de problema, né? Dentro da luta nós conseguirmos lutar com pessoas mais pesadas, maiores, né? Então, o jiu-jitsu ele surgiu. Alguns falam que ele surgiu no Japão, outros falam que ele surgiu na Índia, né? Em um estudo mais profundo, fala que ele surgiu na Índia e era praticado por monges budistas, tá? Então ele foi aperfeiçoado no Japão e do Japão ele se expandiu para o mundo. Aqui no Brasil, quem difundiu o jiu-jitsu foi a família Gracie, né? Principalmente o Carlos Gracie. Então, dentro aqui do Brasil, existe inclusive alguns mandamentos, né, do Carlos Gracie que eu vou explicar aqui para vocês, vou falar quais são eles e que são muito legais, né? Agora, quais são as filosofias, né? Qual que é a filosofia do jiu-jitsu? Ela é baseada em inteligência, paciência e disciplina, tá? Então, por exemplo, vou falar de um modo geral, mas especificando as crianças, tá? Dentro do tatame, quando você chega, a partir do momento em que você entra no tatame, tem toda uma, eu diria um ritual talvez, né? Mas tem toda uma filosofia por trás. Então, quando você chega no tatame, você precisa cumprimentar o tatame, que ali é um lugar, né, sagrado das interações ali. Então, é colocado como algo muito sério, né? Então, não é qualquer lugar. A gente não pode entrar no tatame calçado, tem que ser descalço. Ao entrar no tatame, nós cumprimentamos e pedimos autorização ao mestre para entrar. Então, tem a hierarquia das faixas, né, dos graduados. Não significa que um é melhor que o outro. Inclusive, existe muito a necessidade sempre de colocar isso, né? Então, todos ali são considerados iguais. Porém, existe sim a questão da hierarquia. Então, o cumprimento ao mestre primeiro, depois cumprimentar todos os colegas. Então, não é só chegar lá e aprender a lutar e ir embora. Tem toda uma disciplina, né? Onde é formado ali dentro uma conduta mesmo, né? E isso contribui para a formação do caráter das crianças. Olha que interessante, né? Uma analogia que eu faço muito legal a respeito disso é sobre o filme Karate Kid. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver, mas é muito interessante como é que a arte marcial ela vai moldando a criança ao longo do tempo, através do que é feito dentro do tatame.
Quem já teve a oportunidade de ver o filme aí, né, lembrar e quiser comentar, vai ser legal. Mas dentro do filme, eu não lembro o nome do personagem, mas ele é uma criança que ele pede uma ajuda para um lutador, né, que é o Jack Chan, para ele enfrentar alguns colegas da escola que batiam muito nele. E a intenção dele inicial era só essa: eu quero aprender a lutar para poder enfrentá-los e tudo mais. Só que por trás disso existiu todo um outro conceito que ele foi ensinando para ele, né? Que era o respeito na própria casa dele, com a mãe, as coisas, a organização que ele tinha que ter, né? Das coisas que ele, dos pertences dele. Então ele deixava a blusa jogada, né? Aquela coisa toda. Na hora ali que ele começou a entender essa filosofia, isso foi moldando o comportamento dele. Filho do Will Smith. Acho que eu não lembro o nome acho que era Dri, não lembro. Acho que era isso o nome dele no filme. E era muito interessante, porque no início ele colocou para fazer movimentos, né? Ajudar ele a lavar o carro, tinha um negócio do casaco, tira casaco, bota casaco. E ele falava, gente, isso é um saco, por que eu tô fazendo isso aqui? Né? E aí quando ele foi, ele já estava cheio, ele já ia embora. E aí ele começou a lutar com ele e ele começou a se defender fazendo os movimentos que ele fazia ali durante o tempo que ele estava ajudando ele. Então foi muito interessante. E e aí dessa forma, né, o jiu-jitsu também ele ajuda nesse sentido. Então a criança ela é observada não somente no tatame, porque dentro da filosofia do jiu-jitsu é levar esses conceitos para a vida. Então a criança ela precisa ter uma conduta, assim, um caráter, né? Um caráter ético, de respeito às pessoas. O que é observado nela? A participação, a interação com os colegas, o quanto que ela consegue ajudar, o quanto que ela consegue aprender com humildade, né? Porque aquele sabichão, aquele fala que sabe tudo, né? Isso tudo no jiu-jitsu vai sendo moldado. Então, a frequência, que é a consistência da criança dentro das aulas, a própria disciplina em geral, né? Então, algumas coisas também muito legais que são ensinadas dentro do tatame servem não só ali, mas para a vida. Algumas delas são buscar o conforto no desconforto. O que isso ensina a criança? Ela a saber esperar, que aí a gente trabalha o controle inibitório, olha só que interessante, das funções executivas. Ela entender que ela pode passar por situações de estresse e isso não ser o fim do mundo, né? Ela entender que dentro desse desconforto há sempre uma saída e que ela tem capacidade de buscar e de conseguir isso, né? Outra coisa muito legal também são os 3 P's do jiu-jitsu, que são postura, pressão e precisão. Como é que isso é dentro do jiu-jitsu? Primeiro, a postura que eu estou interagindo com o meu colega, que eu estou ali em combate, né, em uma luta, é muito importante. Eu preciso firmar o meu corpo, por exemplo. Quando entrei no jiu-jitsu, eu era muito molenga. Qualquer pessoa me derrubava e aquela coisa. Então, eu precisei aprender essa habilidade. Firma o corpo. Eu ouvi isso muito. Firma o corpo. Postura, né? Fica firme. Outro dia eu vi um vídeo muito legal de duas crianças lutando jiu-jitsu e ela falava assim, segura forte, né? Não sei quem teve a oportunidade de ver esse vídeo, mas ela com outra menininha e ela falava assim, sabe, com firmeza, segura forte, não solta, né? E é isso. Então vai aprendendo essa postura, como é que de que forma que a gente leva isso para a vida? Como é que eu preciso ter uma postura diante de autoridades, diante de pessoas que são, das pessoas que eu interajo no meu dia a dia? Como precisa ser a minha postura?
né? Isso eleva a minha autoestima, isso faz com que eu me sinta bem, né? Com que eu me sinta tranquila em relação. Tudo as crianças levam para o dia a dia, né? Outra coisa, a pressão, né? Dentro do tatame, além da postura, eu preciso da pressão, que é segurar no kimono, né? Igual a menina falou, forte, segura forte. Ou seja, eu preciso ter uma pressão no que eu estou fazendo. Para a vida, né? Como é que a gente leva isso para a vida? Se eu não passo uma pressão, né, para aquilo que eu preciso, não estou falando de ser arrogante, não estou falando de ser rude, né? Mas é essa pressão de fazer com vontade, né? Fazer com força, fazer aquilo ali sem titubear, né? Essa é a pressão que eu levo para a vida, para as coisas que eu decido, eu faço, né? Ah, se eu errei lá na frente, tudo bem, se eu voltar é uma evolução, porque eu errei. Então eu levo para a vida essa pressão e a precisão, né? Que é dentro do tatame, é o golpe que eu raciocínio que vai dar certo. Então, dentro da postura, pressão e precisão, eu faço isso com precisão, né? Sem pensar em como que eu vou fazer, pensar 1000 vezes, né? Enfim, e com isso, de que forma também que eu levo isso para a vida? Essa precisão que a gente necessita para poder realizar as nossas coisas, né? Para a gente tomar decisões. Então, eu vou ser precisa dentro daquilo que eu decido fazer. Outra coisa é o respeito a mim mesma, aos meus limites, aos limites do outro. Na finalização, é muito necessário que eu entenda esses limites. Por exemplo, o que é a finalização dentro do jiu-jitsu? É quando eu finalizo o meu oponente em uma postura onde eu travo a articulação dele, né? Seja de braço, de perna, de pé, vai depender aí. O famoso mata-leão, né? Que é o de pescoço, enfim. Então eu preciso entender o meu limite para saber até onde eu posso ir e também do meu oponente. Porque às vezes eu estou lutando com uma pessoa que é muito resistente, que não quer dar o braço a torcer, eu não posso ir até o final com aquilo, porque senão eu posso, né, machucá-lo. Então eu aprendo o meu limite, eu entendo até onde eu posso ir e eu também utilizo isso com as outras pessoas. Então, se eu estou sendo finalizada, se alguém está apertando o meu pescoço demais, ou se pegou o meu braço de um jeito que isso pode me machucar, o que a gente faz? A gente dá 3 tapinhas para o oponente entender que ele precisa soltar e que ali, naquele momento, ele ganhou a luta, né? Então, é preciso até saber perder nas situações do jiu-jitsu, e isso também a gente leva para o mundo real, para a nossa vida, entender que nem tudo, em nem todos os momentos a gente vai ganhar, mas a gente pode sim fazer disso um aprendizado para a vida, tá? O Carlos Gracie, ele tem 12 mandamentos que eu quero ler aqui bem rapidinho para vocês entenderem que filosofia é essa do jiu-jitsu, né? Que incentiva a disciplina, a participação, a conduta, que leva isso para a vida. Então, assim, de uma forma, nas palavras dele, tá? Eu vou dizer aqui para vocês quais são esses 12 mandamentos e qual que é o significado deles, tá? O primeiro é ser tão forte que nada possa perturbar a paz da tua mente. Então, quando ele fala de força, sim, a força física ela é muito importante, mas o que ele está fazendo, do que ele está falando é da força interior, é a força mental, de eu encontrar esse meu equilíbrio que eu preciso para enfrentar as situações na vida, independente de quais sejam, tá? Então, segundo Carlos Gracie, ser capaz de manter a serenidade independente da situação. Então,
dentro ali do tatame, se eu estou numa situação que eu estou em desvantagem, né, um termo utilizado, eu preciso ter paciência e eu preciso ter essa paz interior para que eu não faça qualquer coisa de qualquer jeito para sair daquilo ali, porque a tendência é que eu seja finalizada. Então o oponente ele utiliza essa minha fraqueza e eu acabo ficando desfavorecida mais ainda, né? Porque ele acaba me finalizando. Então, dentro da minha vida, né? As crianças, por exemplo, como é que elas podem utilizar disso para a vida? Nas situações de estresse, tanto no meio familiar, quanto na escola, né? Quantas crianças hoje estão tão ansiosas por situações que elas estão criando na própria mente em relação a qualquer coisa, né? Há muitas coisas que elas nem ainda passaram, mas já estão prevendo catastroficamente o futuro, né? E o quanto isso tem influenciado negativamente. Então, quando ela entende isso, que mesmo na situação pior, ela não precisa se desesperar, e ela encontrando essa paz mental interior, ela consegue sair dessa situação de um modo inteligente. Isso traz para ela uma nova perspectiva, tá? O segundo, deixa eu ver quantas horas aqui para não estender muito. O segundo é falar a todos da felicidade, saúde e prosperidade. Então, a gente, quando vai encontrar com as pessoas, a gente costuma falar muito de problemas, né? Das situações que a gente está vivendo ruins, das dificuldades. E dentro dessa filosofia é justamente o contrário, é falar da felicidade, da saúde, da prosperidade. Por quê? Para a gente poder levar essa positividade, essa forma legal das pessoas difundirem, de espalharem as coisas boas da vida. E quando a gente fala, né, não significa que não necessariamente nós não precisemos desabafar sobre os nossos problemas, mas não é espalhar isso para todo mundo, né? É conversar disso com quem realmente pode nos ajudar. Isso tudo faz uma diferença muito grande. Mesmo com o mundo desabando ao seu redor, seja aquela pessoa, né, que sempre traz assuntos positivos, inspira aqueles ao seu redor. O terceiro é dar a todos os teus amigos a sensação de que tem valor. Quantas pessoas, né, se sentem bem quando são valorizadas, quando tem alguma característica delas ressaltadas. Então isso dentro do tatame é muito importante, né? Ele conseguiu fazer uma finalização legal, né? Que bom. E quando a gente eu mesmo vivencio várias situações assim. Eu vou lutar com alguém que é muito maior que eu, e aí eu, né, vou eu já vou assim, nossa, eu vou perder, né? Nem adianta, às vezes eu penso assim. E aí o pessoal dá lá assim, não, vai, faz o que você sabe, não tenha medo, né? Então a gente recebe esses incentivos a todo momento. E isso é muito positivo, né? Essa sensação de valor que nós temos, que independente do grau, independente da minha graduação, se eu sou faixa branca, se eu sou faixa azul, enfim, esse respeito mútuo, né, de saber lidar com o outro e a todo momento valorizar as pessoas ali. Vai com medo mesmo, é isso mesmo, Ju. Nossa, quando eu ouço isso direto. E eu preciso, a todo momento, trazer essa coisa da mente, né? Essa paz mental que eu preciso para poder enfrentar problemas maiores, né? Então, qual que é o quarto? Olhar as coisas pelo seu lado luminoso e atualizar seu otimismo em realidade. Por mais que a situação de vida estivesse difícil,
né? O Carlos, ele nunca tinha seu otimismo sempre, ele mantinha o seu otimismo sempre elevado. Então, por mais difícil que fosse a situação, ele sempre dava um jeito de pensar em uma forma positiva de sair daquela situação. E com isso, né, até dentro da psicologia, na TCC mesmo, nós ensinamos muito a respeito disso, que é, por mais que a situação esteja difícil, primeiro, eu não deixar a minha emoção, por exemplo, de ansiedade, fazer com que se torne uma evidência de que aquilo vai dar errado, por exemplo, né? Porque, eu estou numa situação muito difícil. Quando a gente está em uma situação muito desafiadora, a nossa tendência, e é normal do nosso organismo, é sentirmos a ansiedade. Por quê? A ansiedade nada mais é do que a forma do corpo nos alertar de que tem algo acontecendo. Porém, ela é necessária para que nós enfrentemos situações de medo, situações de risco. Essa que é a questão. Só que quando eu começo a pensar de uma maneira catastrófica naquela situação, a minha ansiedade eleva de uma forma muito grande, né? Trazendo em algumas situações aí o pânico, por exemplo, que é aquela sensação de os sintomas de ansiedade, eles estão tão elevados que a sensação que a gente tem é que a gente vai morrer, né? A taquicardia, da sudorese, eu mesmo já tive síndrome, inclusive já tive síndrome do pânico, e a sensação que eu tinha é de que eu ia morrer a qualquer momento. Então eu sentia até dormência no corpo, enfim, começando dos pés, subindo, era uma coisa terrível. Mas isso tudo são construções da nossa mente. E quanto mais a gente dá vazão para esses pensamentos negativos, mais essa ansiedade aumenta. Na verdade, o que o nosso corpo está querendo fazer? Nos defender, pura e simplesmente. Porque ele nos dá uma descarga de adrenalina para que a gente possa, porque dentro de uma situação de risco, o que o corpo entende? Né? De uma forma bem primitiva, eu preciso lutar ou eu preciso fugir. Então só que hoje em dia, como nós em uma situação onde nós não estamos necessariamente lutando ou fugindo, essa descarga de adrenalina ela vai se acumulando no nosso organismo. E quanto mais a gente pensa em uma outra coisa muito ruim, catastrófica, né? Vou morrer, tô tendo um ataque cardíaco, Então, cada vez mais o corpo vai recebendo essas descargas, que é do nosso próprio organismo. E nisso a gente se sente meio descompensado ali. Então, para essas situações de ansiedade, eu preciso respirar, acalmar a minha mente, né, para que eu consiga, de uma forma mais realista, entender aquela situação e buscar soluções. Porque se eu dou vazão à ansiedade, eu deixo a oportunidade de pensar em como eu posso resolver o problema e fico simplesmente observando os meus sintomas e com medo da situação, que a situação se agrave, tá? Então, continuando aqui, o 5 é pensar somente no melhor, trabalhar unicamente pelo melhor e esperar sempre o melhor. Então, o que ele fala a respeito disso? É a entrega que eu dou para o mundo, como eu entrego, né? Deixar um pouco de lado a nossa mediocridade no nosso dia a dia. Então, se eu dou o meu melhor, o que eu espero também? O melhor. Né? Com isso nós estamos elevando o nosso nível de merecimento, elevando a nossa autoestima, nós estamos nos valorizando e valorizando automaticamente o outro, porque se eu entrego o melhor dentro do meu trabalho, dentro da minha família, com os meus amigos, e eu espero o melhor, eu estou valorizando o outro e me valorizando também. De que forma que isso pode ser útil para as crianças, né? Desde pequenininhas entenderem que é preciso essa entrega, né?
real, essa entrega, esse entregar o seu melhor, dar o seu melhor para o outro, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, com essa questão dos pais quererem muito dar para a criança tudo aquilo que ele não obteve, né? E às vezes sacrificar, muitos pais sacrificam, entregam aquilo que eles nem podem, por exemplo, financeiramente dar para os seus filhos. Eles se endividam. Ah, porque o fulano ele pediu isso, então eu não posso deixar de dar, né? Então, ok, isso aqui será que é isso que é dar o melhor para o filho, né? Ou é entender dentro da situação que esse melhor ele pode ser interpretado de outras maneiras. Então a gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso, né? E como é que ele vai entregar o seu melhor? À medida do momento em que ele consegue fazer algo, fazer sempre o melhor naquelas situações, né? Às vezes o filho ele consegue, por exemplo, né? A criança pequenininha tá ali aprendendo as coisas e a criança adora, né? Os pais precisam aproveitar desses momentos para poder auxiliar e para poder ajudar, mas a criança que está nessa fase aí de aprendizado, de entender o que é e para que as coisas servem, ela quer manusear, ela quer ver textura, né? Pegar, quer ver, quer sentir. Então isso tudo é importante para que os pais aproveitem desses momentos para poder ensinar. Então, suponhamos, a criança aprende a arrumar a cama dela, né? Como é que os pais, eles podem ir modelando, né? Vai primeiro incentivando, isso mesmo que ficou ali um lençol, né, meio dobrado, ela não conseguiu esticar direito, dobrou a coberta meio mal dobrada. Primeiramente, isso vai sendo incentivado, muito bem, é isso mesmo. E dessa maneira ocorre no jiu-jitsu, porque quando a criança ela vai aprendendo uma movimentação, ela começa tudo errado. Isso é pequeno e grande, tá, gente? Eu falo de criança aqui, mas eu também aprendi assim. Então, no início era tudo muito mal feito, né? A posição, a gente não consegue fazer direito. Tem que ficar repetindo a todo momento para poder aprender, e mesmo assim é com muito tempo que a gente consegue pegar uma posição bem feita, né? Mas no momento ali o professor ele está incentivando do jeito que tá. É isso mesmo, muito bom, legal, né? Continua assim. Quando é lá na outra aula, ele fala assim, olha, muito legal isso que você fez, mas se você fizer assim, pode ficar melhor, né? E aí o professor primeiro ele incentiva, depois ele vai moldando o aluno para que ele vá fazendo e aperfeiçoando aquela posição. Então, como é que os pais também podem aprender muito com isso, né? Para a vida. Então, primeiro, o filho fez, varreu a casa, varreu mal feito, não tem problema, elogia, porque ele fez, né? E aí você vai moldando depois esse comportamento, né? Sempre incentivando, sempre elogiando. Porque a vontade dele é justamente melhorar, né? E se você fala de cara, nossa, que mal feito, credo, você não sabe fazer direito, deixa que eu faço, né? E aí ele perde a vontade, ok? Então, o 6, ser tão justo e tão entusiasta com respeito ao êxito dos outros, como és com o teu próprio êxito. Então, celebrar a vitória do colega, quando ele muda de faixa, quando ele recebe um grau, né? As crianças, principalmente, elas têm muito esse carinho, né? Esse vibrar com o outro, nossa, você conseguiu e tudo mais. É claro que existe aquela fase mais do egoísmo, né? Ah, ele conseguiu e eu não, mas isso também vai sendo modelado conforme o desenvolvimento, conforme a frequência da criança no jiu-jitsu. Então, é justamente isso que as crianças elas vão obtendo, essas habilidades, né, de incentivar o outro, de ajudar o outro, de celebrar com o outro aquilo que ela ainda não conseguiu.
Então é muito rico essa disciplina, essa filosofia dentro do jiu-jitsu e que a criança vai levando aí para a vida. O 7. Esquecer os erros do passado e concentrar tuas energias nas conquistas do futuro. Olha que legal isso. Então, o que passou, passou, né? Agora eu vou concentrar em como é que eu posso aprimorar, eu posso até lembrar dos erros do passado, mas no sentido de pegar de que forma é que eu posso aprimorar aquilo que eu fiz da primeira vez. Então, por maiores que sejam os erros, existe apenas um sentido, que é seguir adiante. Eu pego o aprendizado que eu tive daquela situação e levo para frente. Vou construindo e reconstruindo essas habilidades, né? Essa energia eu concentro para conseguir aquilo que eu quero futuramente. 8. Manter sempre o semelhante alegre e ter um sorriso para todos os que a ti se dirijam. É a simpatia, é a empatia, né? É estar sempre incentivando, sempre sorrindo para o outro, né? Eu me sentir bem comigo mesmo e transmitir isso de uma forma leve e legal para as outras pessoas. O 9 é empregar o maior tempo no aperfeiçoamento de ti mesmo e nenhum tempo em criticar os outros. Gente, eu tô vendo que algumas pessoas estão entrando, tá? Eu estou falando aqui para poder situar vocês a respeito dos 12 mandamentos que o Carlos Gracie, que é a pessoa que difundiu o jiu-jitsu aqui no Brasil, os 12 mandamentos, né, que é uma filosofia que ele traz para os lutadores de jiu-jitsu e como é que isso pode influenciar as nossas crianças, né, as crianças que praticam essa arte marcial, tá bom? Falo aqui de criança, mas é crianças e adultos, tá? E aí entendam no melhor contexto aí para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou empregar o meu tempo no meu aperfeiçoamento, né? Sem criticar o outro, sem colocar o outro abaixo de mim. Não tem nada disso. Eu vou gastar o meu tempo, né, para me aperfeiçoar, para melhorar. Ou seja, é o comparar-se comigo mesma e não comparar com o outro. Eu não posso comparar, né, eu que estou numa faixa amarela, me comparar com alguém que está na faixa marrom para preta, né? Não tem jeito. Então, eu começo a perceber a minha evolução no processo. Como é que eu estou hoje dentro da faixa amarela e como que eu era na faixa branca? Então, é muito diferente, né? Eu consigo perceber a minha evolução. E isso é que traz, e é nisso é que eu preciso me pautar. Porque se eu for me comparar com outra pessoa que está em um outro momento, que tem um outro ritmo de treinamento, que tem outras habilidades, eu posso me frustrar, né? Ou eu posso também querer me engrandecer se eu me comparo com faixa branca e falar, lá, coitado, começando agora, né? Então, não tem nada disso dentro do jiu-jitsu. Pelo contrário, é o mútuo respeito que eu preciso ter para com os meus colegas e buscar ajudar aqueles que não têm essa habilidade ainda. Uma coisa que é muito, muito legal quando a gente entra, quando a gente está iniciando no jiu-jitsu, a gente não tem muita noção da força que a gente utiliza para poder fazer a movimentação ali no tatame com o nosso colega. Então a gente usa de muita força bruta, sabe? Porque eu preciso finalizar o colega, eu preciso vencer. Então a gente não tem técnica nenhuma. O que a gente tende a fazer? Utilizar a força. Ou para sair da movimentação dele, para sair da finalização, ou para tentar finalizar. A gente não tem muita habilidade. E é muito legal isso quando, principalmente as crianças,
como é que isso é modelado? Tanto a criança que é mais bruta, quanto a criança que é igual eu, mais molenga, né? Isso tudo é moldado, né? A gente aprende essa pressão correta, que também não é pressionar demais e também não é ser mole demais. Então, nós vamos entendendo essa diferença entre as duas coisas e entrando nesse equilíbrio. O equilíbrio do corpo é fundamental para que nós possamos, de todas as formas, né, para a vida, levar isso para a vida, para as nossas interações e para o que a gente precisa. Então é muito interessante quando a gente vai aprendendo essa habilidade, e foi quando e essa evolução a gente vai percebendo muito conosco mesmo, né, das nossas próprias habilidades, o quanto que eu colocava força para fazer uma movimentação, e hoje isso é muito mais tranquilo de fazer, porque eu tenho mais técnica. É claro que eu não tenho a técnica de um mais graduado, mas isso eu estou num processo de aprendizado, e entender que isso é um processo também é muito importante. Então a gente vai ensinando, né, o jiu-jitsu ele ensina para as crianças que para tudo existe um processo, que não é chegar e querer iniciar hoje e já pegar a faixa preta amanhã, mas é iniciando e passando por esse processo, aprendendo a gostar do processo, não só de querer chegar no final, né? O importante é o quanto você evolui, é o quanto você aproveita desses momentos para o aprendizado e não só querer pegar no final a faixa preta, ok? Então, o 10º já está acabando, que é ser grande demais para sentir desassossego, nobre demais para sentir cólera, forte demais para sentir terror e feliz demais para sentir contrariedades. É bem grande esse, né? Esse controle emocional é uma virtude essencial, não apenas para lutadores, né, mas para nós como seres humanos. Então eu vou repetir aqui, tá? Ser grande demais para sentir desassossego, ser nobre demais para sentir cólera, forte demais para sentir terror e feliz demais para sentir contrariedades. O 11 é ter boa opinião sobre ti mesmo e proclamá-la perante o mundo, mas não com palavras antissonantes, e sim com boas obras. Então, que é isso? O que significa isso? Eu entender de mim que sou uma pessoa boa, né? Que eu posso ser boa para o mundo, mas sem a soberba, né? Sem me gabar demais sobre mim, né? Ou seja, eu não vou falar mal de mim, mas eu também não vou me engrandecer a respeito, né? Então, assim, é muito isso, gente. Se tem algum jiu-jiteiro aqui que quiser se manifestar, me responda se não é isso mesmo. Assim, eu fico encantada. Eu sou encantada com o jiu-jitsu, o quanto ele pode proporcionar muitas coisas legais para crianças, para adultos, para pessoas de qualquer idade que queira, que possa fazer, tá? Então, olha só, o que ele fala aqui, tá? A respeito desse ter boa opinião sobre ti mesmo. Além de valorizar os êxitos do seu colega, você deve aprender a valorizar os seus próprios, né? Alan, vai com tudo que você vai gostar. Porém, tome muito cuidado para não trocar sua autoconfiança por arrogância, né? É esse equilíbrio, eu falar bem de mim mesmo. E, gente, isso é modulação da nossa autoestima, né? Eu ter uma autoestima adequada, né? Ter uma autoestima elevada, sem precisar ser arrogante, sem precisar me sentir a melhor, né? E não tem problema eu me sentir bem com isso, eu me elogiar a respeito das minhas habilidades, né? Então, bem nesse sentido, tá?
ter a firme convicção, o 12, o último, tá? 12º é ter a firme convicção de que o mundo estará ao teu lado, enquanto te mantiveres fiel ao que há de melhor em ti. O que ele fala a respeito disso? É sobre a fé, né? Segundo ele, quando você entrega ao mundo aquilo que há de melhor em você, o mundo lhe entrega o seu melhor. Então, meio que lá, igual meio que no início, né? Assim, dê o seu melhor. Dê o seu melhor para o mundo. Faça o seu melhor. Porque não tem jeito, você vai receber também o melhor, né? Não tem outra... O universo, o mundo, ele é muito justo, né? Então, quando você entrega o seu melhor, a tendência é que você receba. Por quê? As pessoas que estão recebendo o seu melhor, elas vão querer dar o melhor delas também para você. E isso vira uma troca saudável, né? Algo muito bom. Pessoal, é isso, tá? Tem perguntas? Deixa eu verificar aqui, eu vou voltar. Eu acho que ninguém fez perguntas. Quem tiver alguma pergunta, tanto sobre o jiu-jitsu, quanto as funções executivas ou as habilidades socioemocionais e quiser as habilidades sociais e quiser fazer algum comentário, tá? Fico à disposição agora. Deixa eu ver aqui. Eita. Bom, eu acho que não tem perguntas. Se alguém tiver perguntas, fique à vontade, tá? Se eu não souber responder, eu mando depois para vocês no direct. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Bom, pessoal, é isso. Tá? O jiu-jitsu tem práticas meditativas também. Bom, do comprimento, né? No comprimento tem uma concentração. Eu não sei as palavras corretamente para poder te falar, tá? Mas existe sim, tanto no início quanto no final. As pessoas, os integrantes do jiu-jitsu, eles se ajoelham de frente para o mestre, geralmente por ordem de faixas, tá? Em fileiras. Então todo mundo se ajoelha, faz o cumprimento e a concentração, tá? E ali faz a entrega, né? Dele mesmo, dos colegas, faz uma oração pessoal ali, conforme a fé da pessoa, né? Mas assim, não necessariamente precisa ter uma religião, obviamente, né? Não se trata de religião, tá? Se trata dessa concentração de agora eu estou no tatame, a minha concentração e atenção vão ser aqui, né? Eu esqueço tudo que está lá fora, então eu vou me entregar para isso daqui, né? Para esse momento. Então, gente, e não tem jeito, tá? Se você chega com problema, se você chega com dificuldades, na hora a partir do momento que a gente entra no tatame, você literalmente você pratica o mindfulness de verdade, porque você se concentra ali, a sua percepção, a sua atenção está toda dentro do tatame. Por quê? Não tem como eu fazer fazer alguma atividade do jiu-jitsu pensando em outra coisa, porque eu preciso um momento inteiro estar atenta e estar ali observando em que eu preciso melhorar no meu movimento, no movimento do colega, porque se eu me desconcentro, aí o colega, por exemplo, me finaliza, ou eu perco a pegada, eu perco a posição, né? Eu perco essa pressão, essa postura. Então eu preciso estar atenta. E o jiu-jitsu é como um jogo de xadrez. Não sei quem joga xadrez, mas é o momento inteiro o mental.
Se eu estou em uma posição, por exemplo, eu pego o braço do meu colega e tento fazer um armlock. Ele sai dessa posição, eu já preciso ter uma outra posição. Previamente, eu meio que prevejo ali o movimento dele já para partir para a próxima posição. Por isso é muito dentro do tatame, é muito rápido, né? Quanto mais hábil ela for, melhor ela é, né? Isso ajuda muito para que ela não perca essa posição, para que ela, dentro de algo que ela pensa que vai, né, pode perder, ela já parte para uma outra e ela faz essa finalização, ok? Bom, mais alguma pergunta? Ok, olha, eu te convido a fazer uma aula experimental, viu? Para você entender, né? Para você... Isso, muita habilidade de pensar, pensar rápido. Ei, Flavi, chegou no final, filha. Olha só. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado, contribuído. Pais, não fiquem com medo de colocar seus filhos no jiu-jitsu, tá? Eles têm só a ganhar, não tem nada a perder. Então, assim, essa habilidade, com isso, eles vão entender muitas coisas, né? Eles vão levar para a vida muitas coisas. E melhora muito a capacidade de organização, melhora várias habilidades que a gente nem imagina que isso vai afetar, né? Que isso vai proporcionar, no caso. As habilidades sociais de um modo geral e as pessoais também, né? De organização, de planejamento. Começa a trabalhar as áreas dos dois lados do cérebro. Pensa, a gente tem uma movimentação, eu preciso fazer ela de um lado e preciso fazer essa mesma movimentação do outro. Então, quantas vezes, vai ficar gravado, Flavi, quantas vezes eu preciso, nessa situação, fazer as duas movimentações e treinar isso. Então, isso treina várias áreas do meu cérebro, tá? Isso faz com que eu fique melhor. E a gente leva disso para a vida, né? Porque eu vou estar com o cérebro muito mais hábil para poder fazer novas conexões, ok? Pessoal, chegamos no final do nosso tempo. Beijo a todos, muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter contribuído aí para todos, tá bom? Grande abraço, viu? Tchau, tchau.